Em meados de 1971, na cidade de Kansas City, estado do Texas, Estados Unidos, uma testemunha que não quis se identificar trabalhava em uma mina de urânio a céu aberto. Ele trabalhava no turno da noite juntamente com outros 6 funcionários. Naquele ponto da mineração, eles já estavam trabalhando a cerca de 64 metros de profundidade, logo acima de uma camada de rocha mais dura. Abaixo dessa camada de rocha dura tinha um depósito enorme de urânio que seria acessado já nos dias seguintes. Era por volta das 11h10 da noite, o turno recém tinha começado, quando de repente todos os funcionários foram surpreendidos por uma luz intensa que iluminou toda a mina como se fosse dia. Segundo a testemunha, ao tentar olhar para cima e ver a fonte da luz, era impossível distinguir qualquer coisa, pois a iluminação machucava os olhos. Após cerca de 2 minutos, a luz ficou mais fraca e então eles puderam ver que tratava-se de um objeto voador. O objeto era redondo. A luz que iluminava tudo no local vinha de um ponto central da parte de baixo da fuselagem da nave, e em torno do objeto ainda haviam centenas de feixes bem finos de luz que brilhavam em todas as cores. Após as testemunhas conseguirem ver o objeto, ele começou a ganhar altitude e desapareceu no céu em questão de 10 segundos. As testemunhas ficaram em choque, muitos choravam e tremiam, tamanho havia sido o susto. Ao contar o ocorrido para a empresa e para os demais funcionários de outros turnos, eles foram chamados de loucos. Porém, uma pista de que o que eles haviam dito era verdade veio dias depois, quando ao abrir caminho na rocha mais dura para alcançar o depósito de urânio que estava abaixo, foi encontrado no lugar uma espécie de calcário branco sem radioatividade nenhuma. Essa rocha branca tinha um formato circular e ao redor havia urânio normal, com os níveis de radioatividade anteriormente detectados. No estudo que é feito para identificar onde há urânio, as áreas eram separadas em blocos e cada bloco era medido por um geólogo que detectava a quantidade de radioatividade e conseguia então saber aonde estavam os depósitos. Ali onde foi encontrado este calcário branco, havia um depósito bem grande, pois havia sido detectado bastante radioatividade, e depois do incidente, simplesmente o depósito não existia mais, e no lugar havia apenas esta rocha branca. Neste caso, temos um evento bem diferente do que normalmente acontece em relatos ufológicos. Existem muitas situações em que é descrito que naves alienígenas retiram água de lagos e rios ou energia elétrica de postes de alta tensão. Há também relatos que indicam que estas naves possuem um grande interesse em bases militares que guardam armas nucleares, mas neste caso, o objeto de alguma forma retirou o urânio dali. Podemos imaginar que eles possam ter utilizado algum tipo de equipamento, talvez daquela luz emitida, para retirar os componentes que precisavam do urânio e acabaram com isso transformando o urânio em outra coisa. Não fica claro no relato se tal calcário branco era urânio sem radioatividade ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que já havia sido feito estudos naquela área e não havia como o geólogo ter se confundido em suas marcações, pois naquele local as leituras eram bem altas. No dia 2 de novembro de 1971, na cidade de Delphos, estado do Kansas, Estados Unidos, Ron Johnson, na época com 16 anos, estava cuidando das ovelhas da família no terreno de sua residência, juntamente com seu cão. Eram por volta das 7 horas da noite, quando Ron viu um objeto voador a cerca de 25 metros dele. A nave possuía o formato de cogumelo e estava voando a poucos metros do chão em meio às árvores. O objeto ainda emitia luzes coloridas e fazia o som que Ron comparou com uma máquina de lavar velha que vibra muito.
Após pouco tempo de observação, a parte de baixo do objeto brilhou intensamente e a nave começou a ganhar altitude. Ron correu para casa e avisou seus pais, que correram para a lateral da casa e conseguiram ainda ver o objeto subindo no céu. Àquela altura, o objeto estava com o tamanho pouco maior que a Lua. Em questão de segundos, então, o objeto desapareceu da vista das testemunhas. Ron e seus pais resolveram checar o local onde o objeto estava pairando e identificaram uma marca no solo que foi fotografada 10 minutos após o incidente. No dia seguinte, voltando ao local, a marca ainda permanecia lá. A marca tinha o formato de um anel com cerca de 2,5 metros de largura e 30 centímetros de profundidade. Na noite anterior havia chovido, mas apesar do centro do anel e da parte exterior estarem molhados e até meio lamacentos, o anel em si permanecia seco. Ao observarem mais de perto, foi identificada uma substância esbranquecida no anel, que a mãe de Ron chegou a tocar e teve a ponta dos dedos adormecida por algum tempo, como se tivessem sido anestesiados. Próxima à marca, havia uma árvore caída e seca que foi esmagada, provavelmente pelo objeto, e havia ainda um galho de uma das árvores que estava de pé. Esse galho apresentava folhas verdes e uma aparência normal, mas ao tocá-lo, o galho era quebradiço, como se fosse um galho seco. Repórteres do jornal local, a polícia e pesquisadores ufológicos foram até a cena do incidente nos dias seguintes e puderam ver as marcas, e em seus relatórios confirmaram tudo o que a família havia dito sobre a marca. Uma amostra foi retirada do solo e em laboratório foi identificado que aquela substância branca que estava dentro do anel e também em pouca quantidade em cima das árvores tratava-se de fungos que provavelmente tiveram uma estimulação além do normal para crescer de forma descontrolada naquela área específica. Mais recentemente, o pesquisador Errol Faruqi, que analisou as amostras por anos, disse que acredita que aquela substância é de origem extraterrestre. Segundo Faruqi, aquela substância possui características muito incomuns e, por isso, ele descarta a possibilidade de que a família tenha fraudado aquela marca. Ele também afirma que a hipótese de que foram fungos os responsáveis pela marca está errada, pois, segundo Faruqi, abre aspas, sal de metal alcalino solúvel em água de um ácido carboxílico orgânico encontrado no composto não seria produzido por um fungo. Fecha aspas. Faruqi ainda revela ter sofrido ameaças veladas, mas ele não revelou de quem. E estas pessoas que tentaram o intimidar disseram que ele estava investigando um assunto inapropriado. Este é um daqueles casos em que ninguém até hoje conseguiu descartar como sendo falso, inclusive deixando amostras de uma substância estranha e uma marca no solo que permaneceu por muito tempo. Alguns pesquisadores indicaram que a substância tratava-se de fungos, mas Faruqi diz que não e tem seus argumentos. O fato é que, assim como já foi debatido aqui no canal Área 51, uma substância extraterrestre não vai ser necessariamente diferente do que pode ser encontrado aqui na Terra. O que pode mudar é o processo que leva a essa substância, ou o uso ou a combinação dessa substância com outras, pois os mesmos compostos químicos aqui presentes podem ser encontrados em outros lugares do universo. Apesar da afirmação de Faruqi, não há consenso quanto a isso, e a maioria dos pesquisadores acredita que de fato sejam fungos, então por isso a ciência não considera esta como uma prova irrefutável da visita de alienígenas ao planeta Terra, mas ainda assim ninguém consegue dizer que o caso é falso, ou pelo menos explicar como, no caso de serem fungos mesmo, eles surgiram de forma tão repentina e numerosa, justamente naquele ponto e naquele formato. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.